Oi, Giovana, boa noite. Você está me ouvindo? Boa noite, professora. Tudo bem? Estou ouvindo sim. Ah, então tá bom, então, meu bem. Esperar o resto da turma entrar, que eu entrei uns minutos mais cedo. Uhum. O povo tá meio desesperado por causa da disciplina EAD aqui no grupo. Ah, tá acabando o prazo? Já um monte de gente reprovou aí, tava achando que tinha mais uma prova e não tinha. Ave Maria, Dove. esse povo é doido. Ai, eu vou dormir tranquila com a minha nota. Que eu fiz. Escrevi cada vírgula que o professor falou nas aulas, mas eu fiz aquela prova. Era Só que matéria? a estudos antropológicos e sociológicos. Aquelas gravadas, super legais. Ai, gente. Só a da multidisciplinar, que eu tô meio triste com a minha nota, mas tudo bem. Faz parte. Pois é. A multi é difícil mesmo. Nossa, sim, eu fiquei, nossa, mas eu nunca nem vi isso, como assim? É, mas a multi é complicada mesmo, porque Uhum. é muita matéria, né? 30 perguntas. Depois da 20ª eu já tava meio cansada. Falei, Ai, ai, nem fala, nem fala. Essa época do ano já tá todo mundo cansado, né? nossa, não sei nem como é que eu vou fazer as próximas provas, viu? Nossa, e é daqui 15 dias que começa, Sim, né? sim. Essa semana que vem é a nossa última aula. Vai ter revisão? Ah, nem sei se vai precisar, mas qualquer coisa podemos marcar, né? Uma revisão Uhum. ao invés do conteúdo. Avisa lá no grupo, Giovana, fazendo favor, que eu já comecei. Beleza, eu vou avisar. Obrigada.
Boa noite, professora. O professor falou boa noite. Boa noite, professora. Oi, Jaqueline, boa noite. Desculpa, eu estava tentando abrir o microfone. Tá tudo Boa bem. noite, gente. Tudo bem com vocês? Todo mundo. Bem. Boa noite. Todo mundo desesperado para fazer a matéria. Hoje acabou as matérias. Vocês estão fazendo alguma disciplina EAD? Hashtag EAD é um saco, viu? Desculpa. Ah, Camila, a EAD já acabou, amei. Espero que todos tenham passado. Boa noite. Oi, Vanessa. Oi, Pro. Deixa só o pessoal terminar de entrar aqui. Só um minutinho, gente. Ai, gente, desculpa. É cliente. O cliente não sabia que a conta dele no banco tinha mudado. Eu também não sabia, né? Mandei depositar o dinheiro na conta dele. Aí hoje me sai uma intimação que o número da conta dele mudou. E aí eu falei, olha, se não for conta da Caixa, é só ano que vem. E como é 13 mil reais, né? Ele quer receber esse ano ainda. Ai, meu Deus. Oi, Nicole, meu amor. Tudo bem com vocês? A Vitória tá acabada já, o Elivelto também. Nossa senhora, você não tem noção. Por que você acha que minha câmera tá fechada? Ai, gente do céu. Ninguém é obrigado a se assustar com a minha cara feia. Minhas provas chegando, professora. Verdade, estava aqui falando com a Giovana, a gente só tem mais a semana que vem, né, meus amores, de aula, daí depois na outra já começa. Pensem pelo lado positivo, está acabando mais um ano, olha que maravilha. Vai acabar as provas, acaba tudo, daí fica tudo certo, vocês ano que vem já começam novamente. Professora. Bebê nas costas, tá tudo certo. Professora. Diga, Marcos. Aqui no fórum já colocou uma pergunta aqui no fórum, né? Botou o embasamento da Revolução Protestante. Já coloquei, o Marcos está adiantado. Tá aqui. Então, peraí. Aí tem a pergunta para o fórum, do debate. Qual foi o grande pensador do calvinismo? Isso. Que é assim, que eu conheço mesmo, não sei. Depois dele, é o João Calvino, não é? É, o João Calvino, a gente vai falar dele hoje. Não, sim. E aquela pergunta, a pessoa está predestinada, é mais ou menos isso. E essa daí, a teoria da predestinação. Oi, Sidney, tá bom, meu querido? Amores, alguém conseguiu assistir o filme A Outra? Nem lembraram. Eu tô sem computador. Diga, Nicole. Professora, vou ser bem sincera, eu esqueci. Ai. Que foi, pai? Pede pro Tiago ou pro Wesley, eu tô dando aula.
O meu pai veio pedir para passar pomada. Ele tá gordinho, daí ele não alcança a sola do pé. A barriga não deixa, Judieira. Professora, Oi, Pra- Nicole. para mim, está aparecendo acho que só 2 ou 3 atividades no fórum, é isso mesmo? Eu acho que é, né, gente? Eu não dei atividade, porque teve a prova, a revisão, e daí eu não coloquei atividade. Eu acho que é isso mesmo. Ah, tá. Não, porque eu falei, gente, será que é isso mesmo? Ou eu É que só estou você correndo pegar atrás? lá depois da prova do primeiro bimestre, e daí você segue dali para baixo. Vamos assistir todos juntos e fazer um churrasco depois. Acho ótimo, Fernanda, me convidem. Ia ser ótimo, né, gente? Deixa eu abrir aqui, então, para a gente falar do nosso... Hoje nós vamos começar a falar da Reforma Protestante, tá? Então, esse aqui provavelmente vai ser o último conteúdo da nossa prova, tá? O que aconteceu? Por que surgiu a Reforma Protestante? Eu já até conversei com vocês disso em outras aulas. No século XVI, na Europa Central, foi iniciado um movimento de renovação da Igreja Cristã, que foi denominado Reforma Protestante, tá? Por que isso aconteceu? Vários fatores ali no final da Idade Média contribuíram para que isso ocorresse. O primeiro deles foi a formação de estados nacionais, né? Esses estados nacionais são os países e essas delimitações que a gente conhece hoje dos países, tá? Porque até o final da Idade Média não era muito dividido em estados nacionais, né? Alguns lugares eram divididos em feudos, tá? E daí, com toda essa descentralização, acabou limitando a autoridade tanto do príncipe quanto dos imperadores, tá? E teve uma forte tensão ali entre o Estado, esse Estado aí com E maiúsculo é o Estado-país, tá? E a Igreja. Então, a gente pode falar que esse processo da Reforma Protestante, ele se iniciou ali no século XVI, tá? E também outro fator que contribuiu muito, né, que foi uma das causas principais aí dessa reforma, eram os abusos que a Igreja Católica cometia, né? A gente viu na nossa última aula como é que funcionava o processo lá da Santa Inquisição, né? Do Tribunal da Santa Inquisição, aqueles absurdos que aconteceram. Então, por conta desses abusos, né? E uma mudança ali na visão do mundo, surgiu um movimento também chamado renascentismo, né? E por conta disso as pessoas começaram a ver a necessidade dessa mudança, tá? Teve muita confusão, muitas divisões, e o feudalismo acabou decaindo, e junto dele a liderança do Papa, tá? Aqui eu coloquei papas, por quê? Porque teve períodos aí em que a gente teve até 3 papas durante o mesmo período, tá? Pessoas, né, que no caso se diziam, todos os 3 se diziam papas, então por isso que eu coloquei papas ali, porque a gente sabe que atualmente a gente só tem um papa, tá? Que mais para eu falar aqui para vocês? Nessa época aqui também aconteceu, estava sendo feita a igreja de São Pedro e São Paulo, aquela igreja famosa que a gente tem lá em Roma, tá? Acho que eu coloquei uma foto dela aqui. Ah, não, essa daqui é a que Martim Lutero pregou as indulgências. E também a gente tinha muita venda de indulgência. Vocês sabem o que é venda de indulgências? Alguém sabe dizer o que é venda de indulgência?
Ninguém quer falar? É venda de perdão, tá? Então, a igreja também, ela estava arrecadando muito dinheiro, além do Tribunal da Santa Inquisição, ela também estava vendendo muita indulgência, que é o perdão da Igreja Católica. E daí, o que aconteceu? Um padre dominicano chamado Tetzel foi vender indulgências em Wittenberg, que era a cidade onde Martinho Lutero atuava, tá? Era padre lá, né? E ele se pronunciou ao contrário, tá? Então, Martinho Lutero era um monge alemão e foi o primeiro a contestar fortemente esses dogmas da Igreja Católica, tá? Ele foi professor também na Universidade de Wittenberg e ele se recusava a aceitar essa venda de indulgência, tá? Aqui está uma foto, né, do Martinho Lutero. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483, Eisleben, não sei falar, tá, gente? Na época fazia parte do Império Romano-Germânico, que é a atual Alemanha, e em 1505 ele abandonou o direito e ingressou na vida eclesiástica, tá? Ingressou aí no convento dos eremitas agostinianos de Erfurt. Então, esse aqui é o cara que começou tudo, tá? Então, Lutero contestou ali os dogmas, ele era contra essa venda de indulgências, e ele fez 95 teses e pregou na porta dessa igreja aqui, ó, refutando essas teses, né? Fazendo teses refutando isso que estava acontecendo com a Igreja Católica. Qual que era o pensamento do Lutero? O que acontecia? Ele entendia, que é o meu entender também, que a Igreja Católica, ela se afastou muito do que Cristo pregava, porque Cristo pregava pobreza, humildade, simplicidade, né? Quando ele manda até os apóstolos e falar dele, ele fala para eles só aceitarem pouso e alimentação, que não era para aceitar mais nada. E a igreja, ela, nesse período, ela se tornou uma das entidades mais ricas do mundo e é ainda até hoje uma das entidades mais ricas do mundo por conta de tudo isso que ela fez, né? Com a Santa Inquisição e com a venda de indulgências. Então, Martinho Lutero entendia que aquilo ali não era mais o que Cristo pregava. E por isso que ele acabou se revoltando com esses acontecimentos, tá? Por óbvio, ele foi acusado de heresia, né? E afirmou que o Papa podia errar. Imagina, o Papa, a pessoa mais... era o Deus na Terra, né? E ele afirmou que o Papa poderia errar, tá? Ele falou em um debate, ele falou assim, um infalível Papa podia errar. E em 1520 ele recebeu uma bula papal, que era uma carta, né, de Roma, para ele se retratar ou ele seria excomungado, né? Excomungado é retirado ali da Igreja Católica. E o que ele fez? Ele já era professor na universidade, ele pegou essa bula papal junto com os alunos dele e queimaram essa bula papal em praça pública, tá? Ele reafirmou essas ideias dele, mas por conta da perseguição da Igreja Católica, ele teve que se refugiar num castelo sob a proteção de um príncipe. Quando ele teve que se refugiar, o que ele falou? Eu preciso fazer alguma coisa para que a população tenha mais conhecimento do que Cristo pregava, né? Por quê? Porque até esse período, as Bíblias elas só eram escritas em latim. E quem lia latim? Só quem era do clero. Então, mais ninguém conseguia ter acesso a isso. Então, Lutero teve uma ideia. Ele pegou
e traduziu a Bíblia para o alemão. E a reforma luterana acabou se espalhando rapidamente por todos os principados da Alemanha, tá? Então, começou por aí, porque ele acabou fazendo essa tradução da Bíblia, e daí, depois dela ser traduzida para o alemão, facilmente ela foi traduzida para várias outras línguas. E a gente fala que por conta dessa reforma, por conta dessa tradução, é que se nos iniciou toda a reforma luterana, tá? Houve forte oposição, óbvio, né, da Igreja Católica a essas novidades luteranas. Até 1526, mais ou menos, houve uma certa tolerância. Mas em 1529 acabou essa política conciliadora e os líderes luteranos fizeram um protesto formal de apoio a Lutero, por isso que deu-se o nome histórico de protestantes, tá? Então, quando a gente fala reforma protestante, são todas as reformas que a gente teve em protesto à Igreja Católica, tá? Todas elas são cristãs, mas elas são todas protestantes, porque elas protestaram contra a Igreja Católica. A reforma luterana é uma dessas reformas protestantes, foi a primeira, tá? Mas a gente vai ver outras, a do calvinismo, a gente vai ver a reforma anglicana, que foi a que aconteceu na Inglaterra, tá? Então, basicamente, nós vamos ver 3 reformas protestantes. Então, a reforma protestante, ela se iniciou com a reforma luterana por conta do monge alemão chamado Martinho Lutero, tá? Reforma luterana porque veio de Lutero, ok? Em 1525, ele se casou com uma freira, né? Com uma ex-freira, né? E continuou pregando. Em 1529, o protesto que deu nome aos protestantes. E o auxiliar de Lutero apresentou ao imperador a Confissão de Augsburgo, tá? Defendendo a doutrina luterana e indicando 7 erros da Igreja Romana, tá? Então, esse protesto do Lutero era por conta que a igreja, na opinião dele, tinha se perdido do que Cristo pregava, porque ele conseguia ler a Bíblia, mas a população geral não conseguia. Então, ele conseguia saber ali o que realmente estava acontecendo. Meus amores, e aí, até agora, tudo certo? Querem fazer alguma pergunta, algum comentário aí da reforma protestante, principalmente da reforma luterana? Em qual país ocorreu isso mesmo? Iniciou na Alemanha, Antônio. Com Martim Lutero. Então, gente, hoje a gente tem várias correntes protestantes, tá? Que são igrejas cristãs, mas que não pertencem ao catolicismo. A maioria dessas igrejas, elas vêm de alguma dessas 3 correntes aí que a gente vai estar falando, ou do luterano, ou do calvinismo, ou da anglicana, tá? Quem levantou a mão que quer falar? Miriam? Ah, achei que você queria falar comigo, Miriam. Pode falar. Ninguém mais quer falar nada? Só eu, gente? Olha a cara da Camila. Juliana, também tem a armeniana. A gente teve várias reformas protestantes, tá? É que essas 3 é que acabaram por influenciar mais, né? Principalmente porque elas estavam centralizadas ali na Europa. Tá? Mas a primeira que iniciou, que acabou dando voz para as outras reformas, foi a reforma luterana. Então, deixa eu voltar lá, já que vocês não querem falar comigo. Vou embora.
Tirar minha cara daqui. Professora, Diga. qual que foram as causas mesmo da reforma? Principalmente porque começaram a se formar os países, né? Então, os estados nacionais, e a revolta com a Santa Inquisição, com tudo que a igreja tinha feito. Para Martim Lutero, a gota d'água foi a venda das indulgências. Beleza? Beleza. Então, vamos começar agora com o calvinismo, que é outro reformador protestante, tá? O calvinismo tem esse nome por conta de João Calvino, que era um francês que acabou se refugiando em Genebra, tá? Ele estudou teologia, direitos e humanidades. Genebra, gente, foi o grande centro do protestantismo. Por quê? Porque os reis, os imperadores, ou até as pessoas que eram contra a Igreja Católica, eles começaram a ir para Genebra para aprender com Calvino como protestar contra a Igreja Católica, tá? Então, ele foi um grande professor do protestantismo, tá? Porque Martim Lutero fez ali um negócio meio que independente. João Calvino já não, ele começou a receber pessoas e preparar líderes para o protestantismo, tá? Então, ele abrigou muitos refugiados de guerras religiosas. O calvinismo ele também foi o mais completo sistema teológico protestante. E daí, por conta disso, ele acabou fundando as igrejas reformadas e as igrejas presbiterianas, tá? Então, por isso que eu falei que a maioria das igrejas cristãs que a gente tem hoje, elas vêm de alguma dessas igrejas que foram motivo de reforma, tá? Do protestantismo. Ele começou essa reforma em 1530, tá? E para ele tinha uma teoria, que foi a que o Marcos estava falando agora, que era a teoria uma doutrina, que era a doutrina da predestinação. O que era essa doutrina da predestinação? Eu adoro perguntar isso aqui em prova, hein? Salvos e condenados já estão escolhidos por Deus, tá? Então, o que quer dizer isso? Que se você nascesse bem, seu trabalho fluísse, você conseguisse crescer na vida, você já estava predestinado a ser salvo. Agora, se a sua vida era uma vergonha e era só ladeira abaixo, você não era um escolhido por Deus. Então, provavelmente, você não seria salvo, tá? Essa era a doutrina da predestinação. E ele também colocava que o trabalho justo e honesto, ele é valorizado, sendo que o sucesso profissional advindo deste trabalho é um dos indícios, de acordo com os calvinistas, que a pessoa está predestinada à salvação. Por conta disso, né, todo mundo que conseguiu ali crescer na vida, principalmente os burgueses, né, que a burguesia surgiu também nessa época, e os banqueiros, eles foram levados a buscar essa igreja, né? Porque a Igreja Católica, ela colocava o quê? Ela colocava o pecado da usura, né? Que você não podia ter lucro, que você não podia crescer, que você não podia enriquecer, né? Só ela que podia, né? Mas que as pessoas, a população não podia. Já no calvinismo, ele aceitava e ele entendia que isso era um sinal de que a pessoa ela seria salva quando ela falecesse, tá? Então, esses burgueses, esses banqueiros, as pessoas com dinheiro, elas foram levadas, atraídas para essa nova religião,
tá? Muitos trabalhadores também viram nesta religião uma forma de ficar em paz com a sua religiosidade. Por quê? Porque ele não precisava estar ali pagando e dando tudo para a Igreja Católica e correndo aquele risco, né, de a qualquer hora ir parar no Tribunal da Santa Inquisição, mas ele ainda continuava acreditando ali em Jesus Cristo. Então, o calvinismo também foi uma opção para os trabalhadores. Por mais que eles não enriquecessem ou alguma coisa nesse sentido, mas eles conseguiam ficar em paz consigo mesmo, ok? Aqui foi onde eu coloquei a pergunta para vocês lá, tá? Foi aonde que eu coloquei a pergunta para vocês lá, da questão foi disso aqui do calvinismo. Do calvinismo, vocês querem fazer alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Entenderam a teoria da predestinação? Eu vou repetir a sua pergunta da atividade. Você vai responder? Respondo. Fala aí, Nicole. Não, tô brincando, Fran. Não, pode falar, gente. Eu não lembro mais. Imagina que eu lembro. Eu pergunto do calvinismo, alguma coisa, quem foi o fundador, alguma coisa que foi João Calvino, e tem mais alguma coisa. Eu não lembro o que era. Não lembro se é da teoria da predestinação. Ninguém quer falar mais nada? Vocês estão fracos e sem talento. E como que fez parte da reforma protestante? Você fala o João Calvino, Bruno? O que aconteceu? Ele soube do que estava acontecendo na Alemanha, né? O que Martim Lutero ali iniciou e falou, eu também vou nessa. Então, ele saiu da França e foi para Genebra, e daí lá ele começou a fazer esses estudos e a preparar os líderes para as pessoas serem reformadoras no país delas, no local delas, né? Qual foi o grande pensador do calvinismo e como fez parte da reforma protestante? É isso, então, tá? O grande pensador do calvinismo foi João Calvino e como ele fez parte da reforma. Ele fez esse movimento, ele praticamente era um professor de reforma protestante contra a igreja. Então, ele levava as pessoas para lá, tornava elas líderes protestantes, ok? E ele utilizava essa teoria da predestinação. Juliano, você quer falar, meu filho? Ô, professora, essa parte aí do calvinista, aí quem segue muito essa linha aí do calvinismo é o Testemunho de Jeová. A gente tem mais... as igrejas presbiterianas. Também. E a igreja que eu sigo, a gente segue mais a armeniana, né? Inclusive, eu estava até estudando isso aí, eu acho que foi semestre passado. Eu tenho que procurar o livro aqui do Cesumar aqui. Mas é bastante interessante isso aí, viu? Agora, o mais interessante de todos aí foi o Martim Lutero, ele que revolucionou tudo, com as 95 teses dele, né? E a tradução de latim para alemão, né? Da Bíblia. Isso. Se não fosse essa tradução, a gente ia ficar muito perdido, porque como é que você vai lutar com uma coisa que você não sabe o que está escrito? E até hoje também, né? Os católicos também, eles não conhecem a Bíblia, porque eles não têm o costume de ler. Então, tudo que te ensina na igreja, a gente leva como doutrina, né? Mas se todos pegar a Bíblia e ler, a Bíblia é uma só. Fala, a Bíblia de evangélica e a Bíblia de católica é diferente. Não tem nada diferente, é igual. Simplesmente só muda a tradução dela. Na verdade, é que alguns utilizam o Novo Testamento e outros os Antigos. Mas é basicamente a mesma coisa. Mas, se eu não me engano, na católica tem alguns livros que não tem na evangélica. Tem também, Larissa, isso também. E tem católicos que leem a Bíblia.
que é muito difícil, né? Eu fui católico, eu nunca nada. peguei a Bíblia na mão. Não é difícil. Eu fui catequista, então eu li a Bíblia. Mas tá bom, professor, obrigado. Nada. Não fica brava, Vitória. Vitória passou até o sono dela agora. Não, a minha mãe mesmo, ela lê a Bíblia, tipo, ela começa e ela termina, daí ela lê de novo, ela começa, ela termina, ela lê de novo. E para quem vai à missa todos os domingos, né? Cada domingo eles vão estar lendo ali uma parte da Bíblia, né? Então, você acaba aprendendo ali na igreja, né? A não ser quando você vai e fica pensando em outra coisa, ou que nem meu filho que vai e dorme, né? Então, a gente tem essas possibilidades. Ô, professor, deixa eu só tirar uma dúvida. É que falaram aí que tem livro na Bíblia católica que não tem na evangélica. Mas como que tem na católica se a Bíblia ela tem 66 livros? Todas as duas. São livros de pessoas diferentes. Ah, tá. Escritores diferentes. Foram escritos depois, foram adicionados à Bíblia Católica. Ah, tá. É que tem um livro aqui que é a Torá, né? Ela tem o Pentateuco, né? E tem tudo o Velho Testamento comentado, né? E eu não achei isso aí, por isso estou perguntando. Não, mas partes novas. O que acontece, gente? A Igreja Católica, ela é a maior possuidora de documentos lá da Idade de Cristo, né? O período lá, os 33 anos, que a gente pode dizer aí que Cristo viveu, né? E também os documentos ali feitos pelos apóstolos, não só pelos apóstolos, por Paulo, né? Por outras pessoas ali que acompanhavam. Mas o que acontece? Esses documentos ficaram em posse da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica a gente tem os apócrifos, por exemplo, que são documentos, né, desse período, mas que não estão em nenhuma Bíblia. Mas quem tem posse deles? A Igreja Católica. Hoje a gente já consegue ter acesso a muita coisa, né? Mas o Vaticano, gente, eles têm a maior biblioteca do mundo nesse tipo de registro, né? Então, vocês já assistiram aquele filme Anjos e Demônios? Acho que é isso. Ou leram o livro? Então, ele mostra no filme como que é dentro de uma biblioteca. Não que eles tenham entrado lá, mas, tipo, a climatização, a quantidade de luz, para os documentos não se perderem. Deixa eu ver se eu tenho um livro dele aqui. Eu acho que eu não... Deixa eu pegar aqui, peraí. Esse aqui é o último, ó. É do Dan Brown. Tem, acho que o Código da Vinci, Anjos e Demônios, e esse aqui que é o Inferno. É tudo relacionado à igreja, tá? Então, tem muita informação que é verídica e tem muita informação que não é verídica, tá? Se vocês quiserem assistir o filme, eu lembro que o padre da igreja, quando saiu o filme ou o livro, eu não lembro, ele falou que não era para a gente acreditar naquilo lá, mas a verdade é que tem muita informação lá que é verídica, sim, tá? A Igreja Católica, principalmente os mais conservadores, eles não gostam de certas observações ruins feitas pela Igreja Católica. Eu sou católica, mas assim, eu tenho na minha cabeça que eu tenho que ver que as pessoas erram e que a igreja errou porque ela era comandada por pessoas, né? Então, perfeito, só Deus e Jesus. Tem um símbolo perdido. Esse eu não vi, Fernanda. É do Dan Brown também? Tem vários livros bons, tá? É que esse aí é um livro, assim, esses livros do Dan Brown, eles são muito fáceis de ler, a leitura é gostosa, você quer terminar logo para saber como é que o livro termina, tá? Se vocês estiverem aí desocupados nas férias,
Peguem um livro desse para vocês lerem. Ah, então tá, vou procurar esse. Heresia, não, mas eles tiveram que escapar, né? Fugir. O João Calvino, quando ele começou o movimento, ele já estava escondido, né? Em Genebra, na Suíça, e o João Calvino e o Lutero teve que se refugiar no castelo de um príncipe, porque ele foi excomungado, tá? Foi excomungado. Não foi a heresia, foi excomungado, tá? Vamos voltar lá para a gente agora falar do último. Esse aqui é o João Calvino, tá? Foi um humanista, teólogo, pastor, pregador, professor, escritor francês, uma das figuras que mais se destacou no período da Reforma Protestante. E, por fim, a Reforma Anglicana, que é o que eu pedi para vocês assistirem o filme, tá? Reforma Protestante ocorreu na Inglaterra com a atuação de refugiados que voltaram de Genebra, que tinham aprendido lá com João Calvino, tá? E também por conta do anticlericalismo dos ingleses, tá? E os ensinos luteranos que também acabaram influenciando deles. E principalmente porque eles conseguiram traduzir a Bíblia para o inglês. Porque já que Lutero tinha traduzido para o alemão, para traduzir para o inglês foi um passo, tá? E a Bíblia, ela se popularizou, a gente pode falar que ela se popularizou quando ela foi traduzida para o inglês, tá? A gente teve o rei Henrique VIII, que teve vários casamentos, né? E por conta disso ele acabou se desentendendo com o catolicismo. Até que o sucessor dele, o Eduardo VI, implantaram a reforma no país e cessaram as perseguições, tá? Eles sintetizaram as doutrinas luteranas e as calvinistas, além dos traços da liturgia católica. No reinado da Elizabeth I, a Inglaterra tornou-se oficialmente protestante, criando a Igreja Anglicana, que é a religião oficial até hoje dos ingleses, tá? Principalmente quem faz parte da coroa. O que eu queria falar para vocês? Deixa eu ver aqui, ó. Esse bonitão aqui, ó, que desafiou a autoridade do Papa e acabou fundando a Igreja Anglicana. Ele se casou com a Catarina de Aragão, que era uma espanhola, tá? Que era viúva do irmão dele. Depois do casamento de Henrique com Caterina ser anulado, ele prontamente se uniu a Ana Bolena, que é aí que começa o filme, tá? Na verdade, os dois já tinham um relacionamento às escondidas, mas ela queria um casamento legalizado. E durante 3 anos, Ana Bolena permaneceu como a rainha da Inglaterra, e nesse período eles tiveram uma filha, Elizabeth I, que mais tarde se tornaria rainha da Inglaterra, tá? Quando Henrique se cansou de Ana, ele a acusou de adultério e a decapitou, mandou cortar a cabeça dela, tá? Ele se casou, então, com Jane Seymour, que morreu pouco depois do nascimento do seu filho. E assim ele foi casando, tá? Aqui a gente viu só 3 casamentos, mas ele casou com 8. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Oi. Professora, tem a irmã da Ana também, a né? Maria. A Maria. Ele teve um Que filho foi a com ela, primeira. que foi considerado bastardo. Que foi a primeira. Primeiro ele teve filho com a Maria, né? E depois com a Ana. Deixa eu achar aqui a outra. Taylor.
Não tá saindo som. Aqui. Professora, ainda não tá saindo som. Não tá? Agora sim. Larry or Grace? The other Belinka. Yes. Mary, who obviously made a deep impression on the king. What? In an age when a woman's destiny Our daughters are being traded like cattle for the advancement of men. was determined by her father. It's done. Tonight. Try to please him, if you can. One sister followed the rules. I didn't betray you, you do know that. All I know is the man didn't know who you were. Was with you in that room for half an hour and came up besotted. The other defied them. And what would you know of great men? I'd know one if he were before me. Do you see one here? Looking, my lord. Ah, found one. I could give you the son you desire. We're sisters, and therefore born to be rivals. You give yourself to me now. Make me your queen. These are dangerous times. The failure to provide a male heir has weakened the king's power. So the truth will be out. I cannot bear children. You've reached too high. These rocks belong to the king's closest friend. His head now rots on a spike. You have me bound. I have torn this country apart for you. The only person whose testimony you will trust is Mary. You're my only hope. My life depends on it. I beg you, spare my sister. Why are you here for her? Because she's my sister, and therefore one half of me. The other Boleyn girl. Fiquei com vontade de assistir. É muito legal. Eu assisti ele hoje. Assistam, vocês não vão se arrepender. Ele é bem quente, tá? Ele é bem quente. Não assistam com crianças na sala junto. Mas é um filme muito bom. E aquilo ali é a realidade da reforma anglicana, tá? Que aconteceu na Inglaterra. E por conta disso, ela acabou se espalhando também, porque o inglês ele acaba se espalhando mais facilmente do que o alemão, o francês, né? É uma língua mais fácil, né? Onde tem para assistir, prof? Ó, aí, semana passada, quem que assistiu? Elivelto? Tem no YouTube? Sim. Não, assisti nenhum pirata. Site meio pirata. Eu vou Então, procurar o link aqui. No Amazon eu sei que tem, Bruna. No Amazon eu sei que tem. Mas vocês conseguirem... manda o link lá no grupo da sala, Elivelto, do seu pirata. Ele passa, vira e mexe, ele passa na sessão da tarde. Então, também quem tiver Globoplay, provavelmente consegue assistir também, tá? Então, ele acabou brigando com a Igreja Católica para se casar com a Ana Bolena. O nome desse filme é em inglês, eu acho que é As Irmãs Bolena, The Sisters Bolena, na tradução no português que foi colocado a outra, tá? Então, ele tem um filho com a Maria, ele conhece a Ana primeiro, mas daí depois que ele conhece a Maria, ele quer ficar com a Maria, e daí ele fica com a Maria, e pela Maria ele se apaixona. O que acontece? Ele, com a Maria, ele é um cara gentil, é um cara doce, apaixonado. Já a Ana, ela chega ela vai passar um tempo, daí acho que na França, alguma coisa assim,
e daí depois ela volta. E daí ela volta mais topetuda do que ela já era, e daí ela meio que Ela foi seduz o exilada, né? rei. Ela meio que seduz o rei com as falas e tal, e ela não se deita com ele. E daí ela fala que só vai acontecer se ela se tornar rainha. E daí ele tenta, mostra no filme várias vezes que ele tenta fazer um acordo com a Igreja Católica, ele chega a internar a esposa dele, a Catarina de Aragão, num convento para poder ficar com a Ana Bolena, mas ela queria ser rainha, tá? Daí ali no filme fala que ela tenta se deitar com o irmão, porque o rei já estava meio que com nojo dela e ela perdeu o filho, mas essa parte eu não sei se é verdadeira, tá? Os livros de história falam só que ele se cansou dela. Mas daí é isso. No filme ela negou, né? No filme ela negou. Na verdade, não aconteceu porque o irmão desistiu, né? Mas eu também não sei se essa parte é verdade. E daí ele manda decapitar ela. A Maria vem para pedir por ela. Ele não faz a vontade da Maria, mas deixa a Maria levar a Elizabeth I, que depois venha se tornar a rainha da Inglaterra, porque todos os outros herdeiros foram morrendo, não deram certo. Então, a filha da Ana Bolena, ela acaba sendo rainha depois, que é a descendência dos Windsor, que é a da rainha Elizabeth, que está lá na Inglaterra governando há mais de 50 anos. Olha lá, a Andrea mandou, tem um app de filmes Mediaflix Plus para celular, eu consegui assistir por ele, olha, então estão vendo? Dá-se um jeito, né? Então assistam o filme, por mais que eu dei o spoiler aqui, o filme é muito bom, e vocês vão ver como é que surgiu a reforma anglicana. Então, Lutero, ele estava buscando o quê? Ele estava buscando que a Igreja Católica voltasse a ser aquilo que Cristo pregou. Já João Calvino, ele acreditava ali na teoria da predestinação. E a reforma anglicana, ela aconteceu mais porque o rei queria se casar mais vezes e dentro do catolicismo não é permitido o divórcio. E daí ele criou uma religião ali, pegou algumas partes do luteranismo, das teorias do calvinismo e da própria Igreja Católica e criou a religião anglicana. Tá? Então, a anglicana é a junção desses três, do Martim Lutero, do João Calvino e da Igreja Católica. Não? Ok? Tudo bem? Vocês estão muito desanimados, gente. Não pode. É segunda-feira. Não, mas vocês estão muito desanimados. Já está acabando. Hoje é segunda-feira ainda. Imagina como é que vocês vão estar na sexta. Pior que hoje. Semana passada. Quem que dá aula para vocês na sexta? A Angélica. Ai, coitada da Angélica. Fiquei até com dó dela. Mas, meus amores, é isso, então. Ninguém quer perguntar nada, né? Apesar que hoje vocês até que participaram, os meninos participaram. A Camila, hoje eu tô morta. Quando você não tá morta, Camila? Professora, tem uma série que chama Vikings, acho que é assim que fala muito de religião e eles eram navegadores. Eu já ouvi falar, Miriam. Verdade. Eu já assisti, é top pra caramba. Eu comecei a assistir, mas não me prendeu, não, nem assisti. Não? O Cisne também assistiu. Então eu não assisti, não. Vou procurar. Eu quero assistir uma agora que tem no Netflix que chama A Bruxa. Eu acho que é nesse período aí da Idade Média também. Eu vi hoje no TikTok. O Antônio tá com você, Vitória, ele também não gostou. Eu não assisti. Acho que a última série que eu assisti, sei lá, acho que foi Game of Thrones. Não, assisti umas depois. Assisti o Gambito da Rainha. Assisti daquela o If N lá, N com E. Assisti, qual mais? Chernobyl.
Não, Tem uma racismo, que é Versalhes, professora, é bem boa. Mas não é da Idade Média. Assisti Chernobyl. Tem mais alguma série que nós assistimos, filho? O Gambito da Rainha eu já falei. Acho que foi só essas, depois do Game of Thrones. E eu tava assistindo aquela do Diabão, o Lucifer. Mas só para babar naquele diabo. Mas ele virou bom, daí eu já não gostei. Sou igual mulher de malandro, gosto de homem ruim. Aí, Camila. Bate aí então, professora. E que diabo, né, Fernanda? Ai, meu Deus do céu, e que Eu diabo. falar, se fosse para morrer e ir pro inferno com o diabo daquele, eu não ia reclamar, não. Seu número, o número. Eu ia de tobogã. É o número de todo mundo. Eu assisto com o Wesley, né, o Lucifer. E daí eu não gosto de assistir ele falando naquele sotaque inglês, né, da Inglaterra mesmo. Então eu só assisto ele dublado, porque eu acho ele mais sarcástico no dublado do que no legendado. Mas tá bom, então. Se puderem, assistam então a outra, tá? Vocês não vão se arrepender, eu garanto para vocês. Então, semana que vem, vamos marcar uma revisão, então? A gente faz uma revisão, que daí já é véspera de prova. Combinado? Então tá, meus amores. Boa semana para vocês. Fiquem na paz, se cuidem. Beijos. Até segunda-feira que vem. Beijo, até mais. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, professora. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, Josi.